será provavelmente o último tópico que nós vamos lidar, né? Eu vou colocar ele, o teste de hipótese, mais algumas derivações do teste de hipótese, tá? Pelo andar da hora, eu não vou conseguir entrar muito fundo aqui na ideia do teste de hipótese, mas por outro lado, tem uma coisa boa, porque o começo dessa aula, ela é só conceito, né? Então, se vocês já estão um pouco cansados aí de ver conta, de entender a lógica da conta, né? Legal que agora vocês podem descansar um pouco, porque esse comecinho aqui, ele é puro raciocínio, ele não tem conta nenhuma, tá? Então, e pelo jeito, as partes de conta vão ter que ficar para a próxima aula, ou uma aula gravada, tá? Então, vamos lá. Vamos agora entender a lógica do teste de hipótese. Vou começar com um exemplo do livro, né? Alguns exemplos do livro, e também vou dar um exemplo brasileiro que eu acho muito mais divertido. Olha, o Triola abre o livro lá dele de produção estatística, do capítulo sobre teste de hipótese, ele abre contando o seguinte caso. Nicholas Caputo, que é um funcionário do condado de Essex, em New Jersey, né? Não é Essex, Reino Unido, é o Essex, New Jersey. Ele foi acusado de fraude por ter alterado a ordem dos candidatos nas cédulas, sempre colocando o candidato democrata em primeiro lugar. Não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos lá tem muito coronelismo, né? O pessoal fala de coronelismo no Brasil, mas vários lugares nos Estados Unidos, principalmente cidades menores, condados aí menores, poxa, tem líderes políticos lá que tem uma política meio, né, de domínio numa região, né? Que o mesmo partido raramente perde a eleição há décadas, né? E você tem até figuras, indivíduos mesmo, que também dominam e conseguem vencer aquele distrito por muitas eleições consecutivas, nem sempre utilizando as técnicas mais, né? Usando as estratégias mais louváveis, né? E aqui é um caso, né, de um interior de New Jersey, é uma região democrata tradicional, e esse caso aqui é um caso extremamente suspeito, né, de manipulação eleitoral, feito no interior dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Esse cara era funcionário da autoridade eleitoral, ele não era funcionário partidário, mas obviamente ele foi colocado lá por algum político, né? Ele não chegou lá de graça. E aí ele fez esse seguinte ponto. Em 40 dos 41 distritos eleitorais, ele colocou o candidato democrata em primeiro na cédula. E tem um efeito lá psicológico de o candidato que fica em primeiro na cédula tende a receber mais votos. É um efeito pequeno, mas numa eleição disputada pode fazer a diferença entre quem ganha e quem perde. Vamos lembrar que nos Estados Unidos você tem aquele sistema majoritário de votação. Então, o vencedor do distrito, ele ganha sozinho. Em cada distrito se elege um. Então, se o vencedor ganhou por 1%, ele é o único, ele ganha 100% das vagas local. Ele é o único vencedor. Entendeu? Então, enfim, mesmo que seja uma diferença pequena, né, que esse efeito psicológico de alterar a ordem do candidato, ela pode ter pelo menos algumas dessas eleições pode ter mudado o resultado, tá? E aí o Caputo, ele, né, quando foi confrontado na justiça sobre essa atitude dele, ele falou, olha, não, eu simplesmente sorteei a ordem dos candidatos e coincidiu, né, deu que, né, por mera chance, né, que deu esse resultado, né? O resultado democrata o candidato democrata ficou em primeiro lugar nos distritos, tá? Quais as chances disso ocorrer de fato, hein? Qual que é a chance de sim? Vamos supor que o Caputo estava falando a verdade. Qual que é a chance disso realmente ter acontecido, né? Disso ter sido por chance? A gente pode verificar. É muito fácil calcular, né? Só você verificar. Se você usar aquele sistema de contagem e de probabilidade, você já consegue calcular. E é um negócio assim, 0,00000 pouquinho por cento de chance, tá? Ou seja, uma chance de menos de 0,00001%. Pois bem, temos um caso brasileiro um pouquinho mais engraçado, né? Um pouquinho mais esdrúxulo,
que é o conhecido, acho que vocês não têm idade para lembrar dessa pessoa. Eu lembro quando eu era criança, né? Era uma criança e isso aparecia na TV, os programas de humor faziam piada com isso e tudo, lá o Chico Anísio Show, todos, imagina, programas de humor no começo da década de 90. Era o caso do nosso famoso deputado João Alves, ou também conhecido como João de Deus, né? O que aconteceu com esse parlamentar, né? Ele, né, tinha um patrimônio absolutamente incompatível com a sua renda declarada, e aí ele alegou que simplesmente conseguiu esse patrimônio ganhando 125 vezes na loteria. A gente já calculou aqui a chance de você ganhar na loteria. Eu acho que não foi na Mega Sena que ele ganhou. Ele ganhou uma loteria local lá do estado dele, que se não me engano era Alagoas, uma coisa assim, Alagoas Paraíba, Paraíba, né? Enfim, um estado do Nordeste do Brasil. E, enfim, tem uma loteria lá local, essa loteria lá, ele sempre ganhando 125 vezes, né? Qual que é a chance, né? Realmente haja mão de Deus, né, para fazer com que o deputado João Alves ganhasse tantas vezes na loteria. Obviamente não era isso que acontecia, né? Ele tinha um sistema de lavagem de dinheiro em que ele comprava dos ganhadores da loteria o bilhete premiado. Então, um fulaninho lá ganhava na loteria, batia na porta lá do gabinete do João Alves, vendia o bilhete sorteado, ganhava lá uma grana maior até que o prêmio, e aí o João Alves utilizava aquele bilhete como lavagem de dinheiro. Tá? Então, esse era o sistema que foi feito, que, né, obviamente, só dá certo se ninguém descobriu, porque se alguém descobriu, vai ver o quão esdrúxulo é esse sistema. Bom, agora vamos ver. Bem, nos casos anteriores, né, obviamente sabemos que as histórias contadas eram totalmente falsas. Mas existem casos menos óbvios. Tem casos que são menos esdrúxulos que realmente nós temos que saber quais são as chances disso ter acontecido de fato. Né? E um caso que a gente já levantou aqui foi o caso da Genetic e IVF, né, que é um instituto que vende a ideia de que ele consegue favorecer o nascimento de meninas. Tá? Então, olha, você é um casal que quer muito ter uma menina, eventualmente você já pode ter um filho homem, mas você só quer ter mais um filho e quer que seja menina. E aí você vai lá e contrata essa empresa que ela vai fazer um sistema lá de manipulação dos óvulos, não sei o que lá. E vai então fazer uma inseminação artificial na mãe, num óvulo fecundado com o pai, que vai ser menina, tá? E aí, hipoteticamente, vamos supor a seguinte situação. Quando o Genetic e a IMF tem que mandar toda a documentação, né, do produto que ele vende, como é um órgão de saúde, né, para a autoridade de saúde dos Estados Unidos, a FDA, a Food and Drugs Administration, e aí ele vai mandar, né, vamos supor que esse instituto manda lá para a autoridade, para a Anvisa americana, né, a FDA, o seguinte dado. Selecionamos uma amostra de 100 casais voluntários que se dispuseram a participar do nosso programa, pagaram lá uma taxa, tudo, receberam uma grana e tal. E aí a gente conseguiu 58 bebês meninas. A hipótese de que o sistema funciona vale ou não vale? Será que o tratamento fornecido pelo Genetic e IVF ele funciona ou não funciona, hein? E aí? Esses dados são suficientes para dizer que realmente o programa tem um efeito real sobre a chance de nascer meninas? 58 não é um número tão absurdo assim. Pode ser por chance. Numa casa de 100 nascimentos, pode ser que por chance tenha tido 58 meninas. Se a gente pensar num resultado padrão de 50% para cada. 50% meninos, 50% meninas. E aí? Né? Ou, se vocês quiserem pegar um exemplo de ciência política, né? Vamos supor que, olha, você selecionou uma amostra de 100 candidatos, né? Vou pensar um exemplo bom aqui, olha. A gente vai começar uma discussão eleitoral próximo ano, né?
E aí você vai assessorar um candidato, e aí você chega com a seguinte situação: olha, se tem uma coisa que pega mal para o candidato, é colocar fotos, né, usando terno. Ela fala, não, terno pega mal, né? A pessoa fica um cara de político, né? Se a pessoa tiver com uma camisa simples, uma camisa comum, ele vai parecer uma pessoa mais do povo e as pessoas vão votar mais, tá? Então você chega pro candidato e fala, olha, não coloca camisa de terno, nem camisa social, faz uma camisa bem povão, para as pessoas verem que você é um homem do povo, uma mulher do povo, né? E aí o que você faz? Você seleciona, né, nas amostras de eleições passadas 100 candidatos, tá? E aí uma parte deles tá usando terno e outra parte não tá usando terno. Então, não terno. Tá bem? Ou melhor, 200 candidatos, para ficar mais fácil, tá? 200 candidatos. Aí fica mais fácil. 100 deles estavam usando terno e 100 não estavam usando terno. Todos selecionados aleatoriamente do conjunto de todos os candidatos, tá? Você teve que fazer uma pesquisa, assim, para saber se a pessoa usou ou não terno no panfleto e tal. Isso dá um trabalho, então não dá para pegar todos os 200 mil candidatos que teve. Mas você pegou 100, você pegou 200 e conseguiu achar 100 com terno e 100 sem terno. Dos que estavam usando terno, né, você tem 8% que se elegeram. 8 que se elegeram. E dos que não estavam usando terno, 15 se elegeram. Se eleger difícil, então em qualquer conjunto vai ter poucos eleitos. Essa diferença aqui prova que usar terno realmente tem um impacto negativo para a campanha? Aí que tá. A estatística nos ajuda a resolver esse tipo de dilema, viu? A estatística nos dá um índice de confiabilidade dessa hipótese de que, por exemplo, usar terno, esse tratamento, não usar terno, né? Ele realmente tem um impacto positivo na eleição. Tá? Da mesma forma que aqui, olha, no exemplo dado aí na tela de a hipótese de que o tratamento funciona, ela pode ser testada usando as ferramentas da estatística. Aliás, inclusive, isso aqui é a mesma metodologia que é utilizada para as vacinas, né? Então, se existe uma confiança de que as vacinas realmente previnem a contaminação do vírus, é esse método, exatamente esse método aqui que é utilizado. Não precisa nada mais do que for dado no final dessa aula, que a gente não vai acabar hoje, para a gente verificar que o método de uma vacina é usado ou não. Em termos estatísticos, toda a teoria vai ser dada aqui, tá? Mas não hoje, mas nessa aula. Bom, agora vamos para algumas definições conceituais. Em estatística, uma hipótese é uma reivindicação ou afirmativa sobre uma propriedade da população. Um teste de hipótese é um procedimento para um teste de uma afirmativa sobre uma propriedade da população, como, por exemplo, o teste funciona ou não usar terno funciona, assim mais. Exemplo, hipótese sobre uma proposição. Você pode fazer hipótese sobre proposição, hipótese sobre média e hipótese sobre desvio padrão. Uma hipótese sobre proposição. 60% dos eleitores votariam no candidato A se a eleição fosse hoje. Então, você fez uma hipótese sobre uma proporção, 60%. Hipótese sobre uma média. A renda média do brasileiro é 35 mil por ano. Hipótese sobre um desvio padrão. O desvio padrão QI da população brasileira é 15. Né? A gente pode fazer hipótese sobre cada um dessas estatísticas. Sobre proporção, sobre médias e sobre desvios padrões.